Aleluia, glória a Deus, santo, santo é o Senhor. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, Deus poderoso. Aleluia. Vamos meditar um pouquinho na história de Davi, o rei Davi, que fica em 2 Samuel, capítulo 11. Davi e Betseba. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amor e cercaram a Rabã. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, quando viu do terraço uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiro e mandou trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi e Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vês tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher pela tua vida e pela vida da tua alma? Não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou à tarde. Saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Olha bem a fidelidade de Urias com o rei Davi, porque ele tinha chegado de uma batalha e o povo estava acampado ali. Glória a Deus! E o povo estava acampado. A arca Israel e Judá ficaram em tendas. Ele não
não, ele achou por estar ali dando cobertura e segurança para aquelas pessoas e para a arca e para o palácio, o rei Davi. Ali ele fazendo a segurança. Olha como Urias era fiel para com o rei Davi, não sabendo ele que o rei Davi tinha deitado com a sua mulher. Veja bem a história do rei Davi. Davi, ele era homem de guerras. Ele vencera muitas guerras. Deus deu para Davi palácio, mulheres. Deus deu muitas coisas para Davi, mas ainda assim ele não estava satisfeito. Veja bem a história que diz assim, que e aconteceu que de uma tarde Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, quando viu do terraço uma mulher que estava tomando banho, e os seus olhos cobiçou aquela mulher, a mulher do seu amigo. Veja bem o que é hostilidade, ociosidade. O que é? É uma pessoa, quando não tem o que fazer, ela não tem o que fazer, porque Davi, ele estava ali o quê? Passeando no terraço do palácio real. Estava passeando e ele, de repente, olhou do terraço aquela mulher bonita. Olha, a fome com a vontade de comer no que dá. E o quê? E a pessoa desprovida da graça de Deus e descoberta da ordem espiritual. Aleluia, glória a Deus. Ele estava o quê? Descoberto da graça de Deus e descoberto da vida espiritual. Não tinha alguém intercedendo por ele. Ele estava o quê? Só. Estava só. Uma pessoa, quando ela não tem ocupação, a mente dela, só Deus sabe o que ela maquina na sua mente quando a pessoa está sem ocupação nenhuma. É brecha para o inimigo trabalhar. E o inimigo, quando ele vê brecha, ele não pede licença. Porque, olha, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Veja bem, um homem segundo o coração de Deus, ele estava desprovido. Ele estava o quê? Em risco. Olha o risco que corremos em estar desprovido da graça de Deus. O perigo que corremos em estar sem cobertura espiritual. Davi estava sem cobertura espiritual. Veja que a sequência de erro de Davi, do seu pecado. Veja que o pecado traz outro pecado. Olha, Davi cobiçou a mulher do próximo. E, não bastando, ele vendo ela do terraço, ele mandou recado para que aquela mulher
viesse ao encontro dele. E ela estava naqueles dias que não podia ter intimidade. Mas ele esperou. Ele não respeitou o tempo assim que ela estava, mandou chamá-la logo. E eles tiveram um encontro. E desse encontro, ela engravidou. Betseba engravidou do rei Davi, do adultério, um fruto do adultério. E Davi, muito esperto, querendo se livrar desse pecado, quando o Urias voltou da guerra, ele almejava tanto que Urias fosse deitar com a sua mulher para que o pecado dele ficasse encoberto. E ele imaginando sua cabeça. O rei Urias, Urias vai voltar da guerra e vai deitar com a sua mulher e aquela gravidez vai ser como se fosse de Urias. O rei pensando na sua cabeça. Mas ele não sabia que Urias não desceu para a sua casa, porque ele estava fazendo a segurança do palácio e daquele povo que estava no acampamento em tendas. E o rei ficou preocupado, né? Querendo que Urias fosse para sua casa para deitar com a sua esposa e o seu pecado ficar encoberto. Mas Urias não desceu. Imediato, o rei Davi bolou outro plano. Falou para o capitão Joabe. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Olha, mandou a carta por mão de Urias, a sentença de morte. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morto. Veja bem, a pessoa desprovida da cobertura espiritual. Ele se deixou levar pelo pecado. Ele poderia muito bem se arrepender, mas o orgulho do rei Davi não deixou ele ver o seu pecado. Pensou que estava se saindo muito bem. Olha, e um pecado atrás do outro. Falou para Joabe colocar Urias em frente de batalha, homens terríveis de guerra. E assim ele obedeceu ao rei Joabe, porque ele era um homem de sua confiança. E Joabe era fiel a Davi. Então, Davi deu essa ordem para ele. E ele acatou, obedeceu. Colocou Urias em frente de batalha. E naquela peleja morreram muitos homens do rei Davi. E Urias também foi morto naquela peleja, como o rei já tinha planejado a morte do rei a morte do Urias. Homem de guerra também, Urias. E, não bastando, o rei Davi ficou quieto, abafou o seu pecado. Olha, sabendo
que nada fica oculto do Deus vivo. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Veja bem. Mas o que? Ele era homem falho. Ele tinha as suas limitações. Mas por quê? Ele estava só, sem cobertura. É diferente do profeta Daniel. O profeta Daniel tinha proximidade com Deus, mas ele orava, ele se revestia. Mas Davi, homem de guerra, Deus era com Davi, mas Davi escorregou e ocultou o seu pecado, escondeu. E parecia que estava tudo bem, mas não. Deus enviou o profeta Jonatã. O profeta Jonatã. O profeta Natã. Repreende Davi, não é Jonatã, perdão. É o profeta Natã. E o Senhor enviou Natã a Davi. E apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Deus enviou Natã, o profeta, para confrontar o pecado escondido de Davi. Olha como Deus é maravilhoso, não quer perder a pessoa. Deus é lindo, é bom, Deus é bom demais. E o profeta foi até lá, até ele. Olha como Deus, ele tem uma delicadeza para falar com a pessoa, mesmo a pessoa no erro. Deus usou Natã em parábolas. Deus usou Natã em parábolas para falar com o rei Davi, para confrontar o seu erro, o seu pecado. Veja bem. E o Senhor enviou Natã a Davi, apresentando-se ele a Davi e disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas, o rico, que era o rei Davi, e vacas. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, que era Urias, só tinha a sua mulher. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, e o seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia em seu regaço e tinha como filha. E vindo um viajante, visita o homem rico, deixou este de tomar 2 ovelhas e das suas vacas para servir para o viajante. Vieram a ele e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para um homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Olha, foi Davi que fez isso. E ele falou que esse homem que fez aquela atrocidade era digno de morte, não sabendo que esse homem era ele. Veja bem.
e pela cordeira tornará a dar um quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Olha o que Deus falou para ele. Eu te ungi, rei, sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Olha, Deus falando para ele, que Deus tinha dado tudo para ele, que não tinha necessidade dele olhar para cobiçar aquela mulher que não era dele. Veja bem. Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amor. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Perante os olhos de Davi. Deus falou para Davi: te dei tanto. Se Davi precisasse de mais, Deus dava para ele. Mas não, ele cobiçou a uma mulher que não era dele. Aí sabe o que Deus fez? Deus permitiu que as mulheres do rei Davi deitassem com outros homens na frente dele. Imagina a situação de Davi. Olha, Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Mas o profeta Natã, olha que falou: porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Meu pai. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Olha, Davi reconheceu seu erro porque o profeta confrontou ele. Senão Davi estava pecando até hoje. Também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Deus perdoou o pecado de Davi. Ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu por quê? Porque Deus enviou Natã para revelar o pecado de Davi. Muitas vezes, em nossas vidas, Deus usa alguém para que nós venha se arrepender, porque Deus conhece o oculto e o escondido. Nada foge dos olhos de Deus. Nada. Olha só o que é a cobiça. O rei Davi, com palácio, com toda aquela riqueza, não precisaria
fazer isso. Mas o que é o que? A fraqueza, a fragilidade da pessoa. Porque teve brecha. Que se ele tivesse ocupado nas guerras, ele não teria tempo para pecar. Mas ele estava o quê? Só, a esmo. Porque o inimigo, ele é astúcio. Ele só quer uma brecha para entrar e fazer nós pecar. Satanás, ele é acusador, adversário dos seres humanos e fica rodeando os seres humanos em busca de encontrar falhas e fraqueza no ser humano. Porque quando Deus perguntou de onde vem Satanás, ele falou de rodear a terra e passear por ela. Ele é oportunista. Ele fica ali, ó, bramando que nem leão, para ver uma brecha. O que? A falta de vigilância espiritual. Davi não estava atento às armadilhas do inimigo. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se ele vê uma fraqueza nossa, ele fica ali, ó, rodeando, até você ceder. O que é que não nos faz cair, ceder na cilada do inimigo? É o quê? É ter a cobertura espiritual de Deus. É você chamar Deus para a sua vida toda hora e todo instante. Aí o inimigo não vai achar ocasião. Ele vai procurar aquela pessoa que está com a mente já fragilizada. Porque a palavra do Senhor diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Precisamos o quê? Das armaduras de Deus para não ceder ao adversário. Por quê, queridos? A história de Jezabel é uma história muito cabulosa, assim, uma história que ela foi usada pelo inimigo. Mas Deus, ele é misericordioso. Quando nós confessamos o nosso pecado, Deus, ele nos perdoa. Mas o pecado que realmente é arrependido, você não volta a praticar novamente. Porque você se arrependeu verdadeiramente daquilo.